Doutor Átila Amaral, esse final de semana parece que emblemático aí na Europa, com a eleição do Parlamento Europeu, inclusive com uma vitória expressiva da direita na Europa. Existe alguma repercussão dessas eleições da Europa aqui no Brasil? Existe no sentido de que muda a atmosfera política, causa uma pequena mudança. Esses mecanismos da Comunidade Econômica Europeia, embora eles se digam fundados no princípio da subsidiariedade, o que é o princípio da subsidiariedade? É o princípio de que as esferas superiores de poder não devem interferir nas esferas inferiores ou de menor alcance, quando essas desempenham as funções de missão própria. Isso é para evitar coletivismo, centralismo de poder. Toda a estrutura do Parlamento Europeu, no fundo, ela é feita exatamente para centralizar o poder, embora isso não seja o objetivo, digamos assim, declarado. Uma vitória dessa cria uma dinâmica um pouco diferente. Ela altera completamente? Não, porque a Comissão Europeia ela é formada de tempos em tempos, escolhida por esses partidos, e ela é que é um comitê menor que acaba tendo uma influência desproporcional, porque não se trata de um parlamento normal como se fosse o parlamento de um país. Tudo passa por essa comissão, que é uma estrutura mais centralizada e burocrática. Mas essa vitória tende a colocar alguns tópicos no centro da discussão, como a guerra, a imigração, e esses temas ditos, que nós chamamos aqui de temas ligados ao identitarismo, ou mesmo um tema forte como o aborto, embora essas mudanças não sejam fortes o suficiente para que a Europa repense fundamentalmente esses temas, porque, na verdade, os próprios partidos de direita, na Europa, esses temas não têm o mesmo tipo de importância para eles, entendeu? Então, de qualquer maneira, a atmosfera muda e temas que antes estavam sendo deixados de lado ganham importância grande. E as consequências aí vai depender de como isso vai ser gerenciado lá. É uma mudança cataclísmica? Não. Tem importância? Tem, porque muda a atmosfera, cria mais espaço para as forças de direita se colocarem, embora elas sejam forças que não são tão uníssonas assim em todos os assuntos, elas, sem dúvida, têm um cardápio de problemas aos quais ela quer se dedicar mais especificamente, que diferencia do cardápio da centro-esquerda, né? Nesse sentido, eu acho que há uma repercussão positiva para as forças de direita. Agora, é claro, na Europa, há o risco de, especialmente a direita francesa, tende a ser mais protecionista, que é um assunto que nos interessa porque em alguns produtos eles competem conosco. Se a esquerda francesa quisesse impor mais, então talvez aquele acordo com o Mercosul fique mais difícil em função da força da agricultura brasileira. Mas eu diria que, no geral, traz uma repercussão positiva. Agora também com essa derrota, isso pode alterar também essa relação da França com o Brasil? Pode, isso depende dos atores políticos. Essa aproximação do Lula com o Macron, na realidade, uniu dois chefes de Estado com uma grande fragilidade. Então, o Macron, todos sabiam que já estava impopular, né? A agricultura francesa se manifestou contra ele de forma muito clara e contra essa agenda. A agenda ambiental que ele está vendendo aqui, né, que o Lula faz de conta que está apoiando, na verdade, uma agenda que está trazendo problemas para ele na própria França. O tamanho dessas exigências ambientais é tal que muitas vezes a agricultura fica inviável por outras atividades, como a pecuária. Na verdade, uma das razões da grande impopularidade dele lá é essa agenda, que aqui ele está vendendo. Por que essa agenda é vendida aqui? Eu não estou negando que a questão do meio ambiente não tenha importância, né? Mas um modo, às vezes, um tanto fanatizado, como ela é tratada, tende a estabelecer, do ponto de vista social, um conjunto muito amplo de restrições, que em alguns casos inviabiliza ou dificulta sobremaneira a agricultura, a própria atividade. E a agricultura é uma atividade importante porque é ela que gera os alimentos com os quais nós podemos nutrir. O Macron estava querendo vender aqui uma agenda que até lá está difícil de ser implementada. Isso não quer dizer que não existam medidas importantes que sejam tomadas para preservar o meio ambiente, mas quando essa radicalização é muito grande, aqui no Brasil, naquele período da discussão do chamado Código Florestal, se todas as exigências que os ambientalistas
fossem implementadas, a gente ia ter que sair do país e os humanos iam ter que sair do país e deixar aqui só a fauna e a flora, entendeu? Porque eram gigantescos, colocavam 80% da agricultura brasileira na ilegalidade. Simplesmente isso. O Macron veio se encontrar com o Lula aqui, aparentemente em final de festa. E o Lula não está em final de festa porque o mandato está começando, mas já está com um desgaste muito grande aqui também. Já tem pelo menos metade da população desaprovando o governo dele. É uma união dos que estão se afogando, vamos dizer assim, né? Ok, doutor Átila Amaral, essa relação do presidente Lula com o presidente Macron, como o senhor destaca agora, pode sofrer alguma alteração? Existe um acordo que se tenta fazer da União Europeia com a América Latina, um acordo comercial. Esse acordo, os estudos já têm mais de 20 anos e não se fecha. Teoricamente falando, que a política tem dimensões, tem uma série de fatores que influenciam que nós não temos controle. As forças que estão se afirmando agora são ainda mais protecionistas da Europa. A relação comercial, pelo menos, tende a ficar mais difícil. E também há uma situação em que o alinhamento do governo brasileiro com a Rússia é muito maior do que no governo anterior, que procurava manter uma certa neutralidade. O Macron era, por excelência, o adversário de Vladimir Putin. O Macron é a França, realmente França, a Alemanha e, sobretudo, o Reino Unido. Nesse novo contexto, aparentemente, nós vamos depender também dessas eleições na França. Ele convocou, então essa eleição vai definir se ele realmente tem força para permanecer à frente do governo francês ou não. Eu suponho que ele dissolveu o parlamento exatamente querendo refazer o conjunto de forças, né? Talvez fazer alguma aliança esdrúxula com algum partido menor desse para escapar e ficar numa situação mais razoável. É preciso entender que existe uma diferença entre o parlamento europeu e o parlamento específico de cada país. Claro que o parlamento europeu tem uma grande importância, mas toda a ação do parlamento europeu é mediatizada por uma comissão extremamente burocrática e que pode fazer as coisas andarem mais devagar, mais depressa, de acordo com seus interesses. Se no seu próprio país não houver um apoio muito grande, ele pode ser atropelado por essas decisões da União Europeia. Mas se ele estiver forte, ele tem condições de resistir. Em todo caso, eu acredito que uma eleição do Trump, o Trump, ele, durante o tempo em que ele passou no governo, ele sempre teve uma postura muito crítica em relação ao Macron. Inclusive, na sua campanha, uma das histórias que ele conta é de que houve uma tributação de um produto americano na França e ele ligou para o Macron e disse, não aprova isso, ele disse, eu acabei de assinar. Ele deu um jeito de não funcionar, porque senão eu vou assinar aqui uma medida em que todos os vinhos, todos os produtos que vêm daí vão ter uma tarifa adicional de 100%. O Macron acabou cedendo. Então isso o Trump conta na campanha, ou seja, a relação não é boa. Com o Brasil, o problema é protecionismo. Como o senhor fez referência aí, teve essa manifestação dos agricultores na França. Dá para fazer alguma comparação em relação ao que acontece aqui no Brasil, a postura do atual governo, que é declaradamente contra o avanço do agronegócio? Eu acho que a analogia é óbvia, né? Claro que uma analogia não é uma semelhança, há situações um pouco diferentes. As políticas, tanto da França quanto do Brasil, elas são letais para o agronegócio. Aqui tem uma questão adicional da violência no campo, que se você, permite que haja uma insegurança muito grande em relação à ocupação da terra, então você cria dificuldade. O investidor vai botar milhões no investimento numa safra sabendo que vai ter um retorno. Ele não vai supor que a terra dele vai ser invadida. Essa leniência em relação a invasões cria uma certa insegurança no campo. Questões de financiamento. E a questão ambiental, que é claro que o manejo da agricultura precisa respeitar certos parâmetros ambientais. Agora, quando isso se transforma numa coisa estrita demais, começa a criar problema para a atividade. E aí o dinheiro se movimenta. O sujeito vai para outro canto produzir. Uma das poucas áreas, nós podemos citar, por exemplo, a Embraer, a Petrobras, uma outra empresa brasileira, umas 4 ou 5 ou 6, que tem uma projeção. Mas como área de produção global, a única área que nós somos competitivos mundialmente é o agronegócio. Porque aí nós temos tecnologia e temos terra, e temos água, e temos os insumos da produção. E temos a tecnologia. O Brasil, a Embrapa, ela criou
contexto muito interessante para a nossa agricultura. Ela contribuiu, não é só ela, mas ela contribuiu significativamente para isso. Então, nós somos um competidor, e aí a competição, ela fere interesses. Por exemplo, se nós ampliássemos um pouco nossa área plantada, nós poderíamos produzir bem mais e aí quebrar França, quebrar vários, entendeu? Com a nossa agricultura que é mais produtiva. Aqui o que salva um pouco a concorrência é a parte logística, porque como a boa parte do transporte é feito por estrada, e as estradas são... O estado de São Paulo, nesse quesito, ele se diferencia. Das 10 melhores estados do Brasil, 9 estão em São Paulo. Ele se diferencia dos outros todos. Eu sei que Minas tem 12 estados, mas não são no conjunto, não. O que se gasta com pneu, com tempo, isso aí enfraquece um pouco, torna o nosso produto um pouco mais caro. O transporte americano, ele é cerca de 45% do nosso. Ou seja, ele gasta porque já tem aquela estrutura de trem, que é uma coisa mais rápida, mais séria, a conexão com os portos aqui. Aqui é uma complicação. Quando dá um cheiro muito grande, fica uma fila de caminhões para descarregar em Santos, ou Tubarão, ou outro, entendeu? É uma coisa assim complicada. Tirando isso, se nós resolvêssemos minimamente isso, a nossa agricultura seria a melhor do mundo, e já é a segunda ou a terceira. Quando não existe nenhum país europeu que produz o que nós produzimos. Claro, a França é o principal produtor dele. E lá depois vem a Polônia, que tem, né? Eles não têm um potencial e nós temos tecnologia também. Esse é o diferencial. Nessa área nós temos insumos, temos mais terra, mais água e temos o quê? A tecnologia. É uma área que nós temos que ter um cuidado gigantesco, porque é a área em que nós somos competitivos, na verdade, no mundo. Nos outros setores, há uma indústria ou outra que uma Petrobras, uma Vale, mas aí você conta nos dedos. E ela não é um setor, ela não responde por um setor inteiro, ela é uma atividade específica. A agricultura não, a agricultura brasileira vende, produz, é primeiro ou segundo lugar em muitos produtos. Tanto na França quanto aqui, a ação dos governos, no caso do governo Macron e do governo Lula aqui, forçam a mão na agenda ambiental e forçam a mão também, no nosso caso aqui, na leniência com a ocupação de terra, com esses conflitos rurais. No governo Bolsonaro, aconteciam 5 invasões por ano. No governo Dilma, eu não quero ser impreciso, mas era mais de 200. Claro que algumas são pequenas invasões, mas são invasões. Você está se sentindo à vontade para ocupar a terra dos outros. E aí vem essa discussão de marco temporal, né? Isso cria uma instabilidade no setor que produz que é muito grande. E aí a nossa classe média estatal quer ganhar bem e quer prejudicar os setores que geram o recurso para ganhar bem.